Vamos lá. A gente vai continuar a nossa conversa sobre a voz do silêncio e a gente parou no verso 36. Então, eu vou colocar o slide, a gente vai conversando, enfim. Na hora que tiver alguma pergunta, alguma coisa, é só interromper, tá? Bom, no verso 36, né, no anterior, 35, ele fala assim, sobre a mariposa que se entrega à lâmpada e fracassa, né? Perdendo para a ilusão e retorna, né, à Terra com esse conceito de samsara, né, dessa roda contínua e perde para Mara, que é o demônio da ilusão, e fica preso a essa constante busca por desejos, né? Está falando das três salas, a sala da existência em si, que é a sala da ignorância, a sala da instrução, que é a nossa vida, e a sala da sabedoria. Basicamente, as duas salas da instrução e da ignorância são a existência aqui na Terra, né, como nossa perspectiva mais instintiva, e a sala da instrução, onde a gente adquire conhecimento, mas ainda fundamentado nessa ilusão. E aí a gente vem, então, para o... A gente escorreu um pouco sobre essa questão da alusão à mariposa, né? E a gente vem para o 36º verso, que é ainda estruturado em cima dessa visão da externalização da existência, busca de desejo, basicamente no funcionamento da mente, os seus dois polos, né? Que é prazer, aversão e a constante busca por prazer que está no nosso instinto. E aí ele coloca assim, né? Contempla as hostes de alma, né? As hostes são inimigos, né? Contempla os inimigos de alma, né? E observa como eles flutuam sobre o tormentoso mar da vida humana. E como exaustas sangrando rotas, as almas vão caindo infladas nas infladas ondas, sacudidas por feros vendavais, acessadas pelo furacão, derivam para os remoinhos e desaparecem no grande vórtice, né? É uma alusão no verso a essa luta constante, né, para os inimigos da alma. Quais são os inimigos da alma, né? É a visão que a gente tem do mundo e o apego que a gente tem, né, a essa visão externa. Basicamente, a gente é um pêndulo sobre duas, duas, duas forças. Uma que nos externaliza e a gente fica preso nessa condição mais grosseira da vida, de desejo, mais animalesca, e a outra, uma percepção de mais sutil da existência, que transcende um pouco essa existência material e de desejos, que é essa visão da alma. Então, a nossa vida, ela pendula entre externalizar e satisfazer desejos, e ficar apegado a um aspecto mais grosseiro da existência, ou se, se libertar dessa condição impermanente, essa condição constante de um desejo substituir o outro e voltar para uma quietude, uma visão de uma paz, de uma estabilidade que independe dessa existência externa, né? Impermanente, em constante movimento, no qual a gente sofre, né? O budismo se pauta muito nessa visão de a externalização da existência, né? O sofrimento em si, e quanto mais a gente caminha buscando essa internalização, essa quietude, a gente se livra do sofrimento. Só que para isso, a gente tem que admitir que as duas existências são é, inseparáveis, né? A gente está preso, né? Esse sentido de a gente está condicionado dentro de um aspecto da matéria que não tem como sair dela, né? A ideia de moksha se libertar não é durante a existência. Então, voltando ao próprio budismo, que é a fonte desse livro, é a compreensão do caminho do meio, de saber utilizar a existência material, né, mas buscando essa internalização. Na verdade, sempre na questão de utilizar o nosso corpo e a nossa mente a serviço dessa busca, dessa internalização, dessa paz que a gente pretende, que a gente entende isso como felicidade, né? E aí eu vou usar o mito de Durga. Durga é a ideia da expressão na matéria, né? Shiva
É como se fosse essa consciência, né, essa imaterialidade da existência, mais inteligente, que se expressa através da existência que seria o universo. Lugar é essa visão feminina, porque a mulher é que expressa essa questão da materialidade, né, e é como se fosse a expressão do universo. Então, lugar é essa visão da existência material, né, toda a potencialidade da existência material, né, que é o contraponto de Shiva, que é a consciência, que é muito essa dualidade existencial, né, entre matéria e espiritualidade, matéria e o não matéria, mas que caminham juntos. E aí esse conto especificamente vai falar que ela luta contra a Marisa, e Marisa significa búfalo. E aí eu vou falar um pouquinho dessa história, que eu acho bem interessante, né? Bacana porque ilustra também, já que a gente tem uma linguagem tão lúdica de versos, é legal também usar essa visão dos mitos, né? Então, a historinha, eu vou colocar, né? Depois a gente volta para esse slide que explica a história, basicamente, mas eu vou colocar aqui a imagem de Durga, que é interessante porque depois a explicação constrói toda essa simbologia. Por que que ela está com que ela está com o tridente de Shiva, a roda dos chakras, todos esses elementos que estão nas mãos de Durga, né? O leão que ela está sentada em cima, está vendo aqui, ó, com o tridente de Shiva, ela está espetando, né, o que é a Marisa, que é o búfalo, que é, na verdade, o demônio em forma de búfalo. Então é legal que essa história ela conta, né, toda a construção dessa linguagem, né, dessa forma de expressar o universo que está sempre preso aos desejos, que é exatamente a questão desse verso. Tudo isso está simbolizado nesse desenho aqui. A história é mais ou menos assim. 100 anos de guerra entre os Asuras, né, os demônios, que venceram os Devas, né, os semideuses, e o seu líder, e adquiriram todos os poderes deles. Então, os Devas, né, vão a Vaikunta. Vaikunta é tido como o céu, o lugar onde mora a suprema morada de Vishnu. Vishnu é o grande mantenedor desse universo. E Vaikunta significa um local sem ansiedade. É bonito, né? Porque o céu é onde a gente destrói essas perspectivas ansiosas, né? De ideias que a gente tem. E aí ele vai para Vaikunta, né? E pede para Vishnu, invoca que para ajudar, porque eles perderam a guerra para os Asuras, para os demônios. E aí Vishnu vem, né, invoca Shiva e Brahma, né? Brahma é o criador, Vishnu é o que mantém o universo e Shiva é o transformador. São os três aspectos, né, da divindade. Vishnu chama todos, Shiva e Brahma. E aí eles se concentram todas as suas forças, as suas Shaktis. Shakti é a energia, né, de expressão, uma poderosa meditação. E cria assim uma luz brilhante. Né? Essa luz brilhante, né, e todos os devas, né, nessa categoria de ter Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, Shiva, o transformador, abaixo dele tem todas as divindades que são associadas à natureza, né? O deus do trovão, o deus dos mares, das águas, né? Todas as divindades ela têm essas funções, né? Por isso são devas, são os semideuses, os senhores que cuidam, que são atribuídos, né? Cada uma dessas forças da natureza é, é atribuída a uma figura. Sempre lembrando, né, que isso é uma linguagem, é uma forma de atribuir as energias da natureza, as grandes forças que regem a natureza, a uma forma de a gente se relacionar com isso. Né? Então eles pegam, chamam todos os devas, todas as forças e todos os poderes, né, para que essa luz brilhante gerada pela meditação dos três cresça até assumir, é tido como o brilho de 1000 sóis. Né? Aí esse brilho da montanha assume uma forma feminina. Percebe que é a linguagem dizer que dentro dessa potência meditativa, né, sai a existência do universo, a expressão do universo, né, na forma feminina, porque representa o aspecto de existência, que é a Durga, essa grande deusa, essa aí que vocês estão vendo. Personifica, então, ela todos os poderes, por isso que ela é tida como toda poderosa. Todo o poder, né, de consciência se manifesta de uma forma na matéria. Tudo que a gente é, no final, transportando para nós isso, né? Tudo que a gente é, o que que a gente é? A gente é a expressão do que a gente imagina do mundo. Toda a nossa consciência que a gente tem do mundo, a gente tenta se expressar de alguma forma, existe como corpo, como ação, né? Isso é a expressão máxima da nossa existência, a nossa Shakti. Imagina todos os seres
expressando o que está se dizendo como universo. E aí expressa, então, Durga, né? E aí Shiva entrega o tridente para ela, né? Por isso que ela está segurando o tridente. Né? Vishnu entrega os chakras, os centros dos poderes, né? Os discos. Brahma entrega o Japamala, que está aí na mão dela também. Entrega também o licor da imortalidade, que é chamado de Amrita. E todos os outros deuses, né? Agni entrega a sua lança, Indra o raio, Yama o bastão, Surya os raios dourados, enfim. Todo, Imavati, né? Como é o deus da montanha, entrega o leão, né? Como morada. Cada deus vai entregando um dos artifícios ligados a eles, são esses todos que estão aí representados nessa imagem de Durga. E aí, durante 9 dias, ela luta, né, contra os Asuras, com todos os demônios, derrotando todos eles. Só que ela percebe, no 10º dia, né, o próprio Mahisa, que é a tradução é búfalo, né, vem lutar com ela. E aí ela começa a ver que repetidamente ele muda de forma, né? Ele é búfalo, ele vai mudando de forma, que representa essa ilusão. E ela entendendo que ele sempre vai dissolver e mostrar uma forma diferente, né? Que sempre ele mata e resulta em outra forma, ela finalmente salta sobre o búfalo, né? Que encontra a sua sobre esse demônio, o chefe de todos, né? O líder de todos, na forma de búfalo, que é a Marisa, e aí, na sua forma original, na hora que ela salta em cima dele, ele sai na forma original, que é essa forma aqui, né? Reproduzida como essa forma. E aí, saindo pela boca do búfalo a forma original, ela pega, prendendo nos seus pés, segura no seu cabelo, que a imagem está aí, e mata ele com uma lança no coração. Perdão, ele mata com a lança no coração na forma de búfalo. Daí sai a forma original dele pela boca, ela corta a cabeça dele, né, e com isso estabelece novamente a ordem no universo e o Dharma. Toda essa história, né, ela significa basicamente que os desejos vão se transformando, né? Não adianta, hoje eu tenho um desejo, amanhã ele vai se transformar em outro, eu satisfaço é outro, que sempre vai resultar num sofrimento. Nunca a gente vai estar satisfeito, né? Que é o princípio de Santoshi. A gente sempre quer outra coisa, né? Isso é um princípio muito bacana, né? Quando você analisar qualquer um de nós aqui, se a gente analisar a nossa casa, o que a gente tem, né, hoje, independente do que seja, vai ter alguém que vai olhar e falar assim, nossa, como eu gostaria de ter isso, né? Se eu tivesse isso para mim, resolveriam todos os meus problemas. E a gente, com certeza, deve estar olhando o outro, né, falando assim, nossa, se eu tivesse aquilo que o outro tem lá, resolveria os meus problemas. E aquele outro que a gente está olhando, deve estar olhando o outro e falando assim, nossa, se eu tivesse aquilo que o outro tem, eu resolveria. Que é esse búfalo, né? Que é essa constante troca e ressurge, mata um demônio e nasce outro, mata um demônio e nasce outro. E a satisfação só produz mais desejos, né? E aí a capacidade de eliminar isso é através da disciplina para ir além dos desejos. Esse é o grande pêndulo, né? Quando a gente percebe que essa inconstância, esse volume interminável de desejo, 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 só vai sobrepor isso quando a gente, com disciplina, sublimar esses desejos. E a solução, então, é cortar a cabeça da raiz, como ela fez com o Asura líder, né? Que assume a forma de Mahisa. Corta a cabeça dele. Então, tudo isso nasce do desconhecimento que é chamado de avidya, né? A ignorância deste observador que está se utilizando de um sistema impermanente, que a gente vai morrer no final. Tudo isso acaba com a dissolução do próprio corpo, no qual a gente acredita que é. Então, essa ignorância, né, esse desconhecimento da natureza, né, que observa isso, né, que não depende desses desejos para encontrar essa estabilidade, né, Ananda, que é chamada de paz, enquanto isso permanece, a gente está preso nesse infindável jogo, né? E aí, voltando aos versos, como ele fala aqui, né? Sacudido por vendamais, furacões, redemoinhos, que desaparece no grande vórtice, que é essa internalização, esse encontro dessa realidade que não depende desse aspecto externo. Só vai terminar quando a gente for no cerne da existência, que é a nossa busca por essa, né, essa existência independente da nossa condição animal, que é cortar a cabeça do líder de todos os demônios, né, de todas as hostes que são inimigas da alma. Porque enquanto eu estou preso nessa ilusão, eu vou sofrer e nunca vou encontrar, né, essa realidade que sempre vou estar buscando externalizar.
E aí o verso 37, né, ele vai falar da necessidade da disciplina para que a gente encontre essa realidade. Eu vou interromper um minuto, se alguém quiser fazer algum comentário esse esse conto, né, sobre essa visão de Durga, que é bem interessante, bem bacana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Danilo, Hum. só voltando aí um pouquinho, explicando melhor essa questão do cortar a cabeça, né? A simbologia disso daí seria basicamente o cessar a parte, porque assim, a cabeça, a parte intelectual, vamos dizer assim, ou não necessariamente, ou é cortar o mal pela raiz, só É tentando cortar ver o a mal pela analogia. raiz, né? É cortar Ah, o mal pela entendi. raiz. E não analisando a cabeça como um aspecto da inteligência, mas cortar, porque enquanto, agora a gente vai falar exatamente dessa que é chamada de pratyahara, desse controle dos sentidos. Enquanto a gente não internalizar e estiver vivendo externamente, vai constantemente estar preso a esse sofrimento de desejo. Enquanto não cortar isso pela raiz, e aí o sentido de cortar o demônio, né, cortar a cabeça do demônio, ele vai surgir Uhum, novamente, ele vai surgir com outra forma, ele vai surgir um novo desejo. Então não tem uma entendi. relação com a cabeça ser ligado à inteligência, mas sim com a eliminação do problema na sua raiz. É isso que você Entendi. perguntou? Era isso mesmo. É isso que eu estava na dúvida. É. Obrigada. E aí a gente vai, então, né, pro verso 38, que é o complemento desse, né? Então, o que é cortar esse mal pela raiz? E ele fala assim, são 3 salas. Sempre lembrando que as salas simbolizam a nossa caminhada de uma forma geral. A gente nasce na ignorância, né? Que a ignorância representa a nossa existência mais instintiva, mais animal. A gente adquire conhecimento, é o nosso instrumento de libertação dessa ignorância, desse modo de sobrevivência, de sofrimento. Mas a sala da instrução, ela traz todas essas serpentes escondidas nas flores, né? Que é os apegos pelos processos de sentido, pelo desenvolvimento do sentido, né? Na medida que eu acho que é muito bacana, eu ir para um lugar chiquérrimo e comer, e para isso eu preciso de muito dinheiro, e aí percebe que é uma roda que nos ilude e nos traz profundo sofrimento, porque no final, né, existe até aquele conto que é muito simples, mas que é interessante, que o cara vai pescar, encontra um pescador lá simples, os dois estão pescando junto, e na conversa fica claro que o pescador está lá pescando, e o cara deu uma volta imensa, construiu um império para poder ter a possibilidade de ir lá e sentar e pescar, que nem o outro que não fez nada disso, né? É, quando a gente se ilude com todas essas buscas de que a gente atribui a uma pseudo-felicidade, a gente se perde nessas serpentes, né? Quando ele coloca nesses grandes, né, essas grandes armadilhas da sala da instrução. Então a gente sai da ignorância, passa pelo conhecimento, mas com esse cuidado que é simbolizado pela árvore do conhecimento, com a maçã e a serpente que fala para o Adão, né? Não come, e quando ele come, ele se, se apega ao desejo e sai do paraíso. É bem essa outra forma mítica de contar a mesma história, né? Na hora que se apega aos, aos, aos deslumbres da sala da instrução, saiu do paraíso e fica preso de novo a essas 2 salas que são a nossa existência em si. Mas se entra na sala da sabedoria, que é o aspecto do discernimento, da compreensão disso, né? E aí a gente começa a ter uma disciplina para se libertar desses constantes desaparecimentos de todos essas hostes, desses inimigos. Se quer alcançar essa bem-aventurança, que a palavra é Ananda, né? Ananda, nós somos constituídos, né, de Sat, Chita, Ananda, né? Sat é essa realidade que está oculta, Chita é a consciência que experiencia essa realidade em forma material, e Ananda é essa estabilidade, né? Essa bem-aventurança, essa paz buscada por todos os seres, né, que a gente atribui a várias coisas. Então, se quer alcançar isso, discípulo, fecha teus sentidos à tremenda e grande heresia da separatividade que te aparta dos demais, né? Então, esse é um dos versos mais, assim, definitivos, né, dessa história toda. Se a gente quer alcançar, né, a paz real, essa bem-aventurança, essa estabilidade interna, esse princípio de pureza existencial, a gente tem, aí voltando, Elis, né? A gente tem que cortar a cabeça do demônio, né? A gente tem que
fechar os sentidos a essa visão, né, que é chamada de grande heresia, que no yoga é chamada de avidya, essa ignorância de que nós somos um ser, né, separado do todo, né, nós não fazemos parte, e a gente tem esse poder da ação que não é inerente à existência na natureza em si, e a gente acha que é a gente que está agindo, e a gente busca, com a ação individual, satisfação própria, individual. Perde essa questão da unidade, né? Que nós somos parte de uma unidade, e não existe a satisfação de um ser, né? Existe uma condição única da existência. E essa é chamada aqui de grande heresia, da separatividade. Enquanto a gente não conter os sentidos que estão nos empurrando para esse princípio, né, separatista, de individualidade egóica, de busca de satisfação, a gente não vai encontrar a paz. Esse é o grande ponto. Isso no yoga é chamado de pratyahara, essa contenção dos sentidos. Quando os sentidos são dirigidos para dentro. Voltando ao pêndulo, existe um impulso para que a gente satisfaça os desejos, como qualquer animal, e existe um movimento contrário, que é de estabilidade, de ananda, de bem-aventurança, que independe desse movimento externo. Então, quando a gente dirige, né, os sentidos para dentro e não para fora, né, os sentidos estão buscando cada um, são os 5 cavalos da carruagem, cada um buscando a satisfazer o seu sentido. Né? Eu quero cheiros bons, escutar coisas boas, ver coisas boas, enfim. Todos os sentidos estão externalizados. Enquanto eu não dirigir esses sentidos para a internalização, que é chamado de pratyahara, recolher, né, esse contato externalizado da mente, né, com os nossos órgãos sensitivos, e dirigi-los ele rumo à alma, esse é o princípio. É muito interessante que Patanjali, que é o que atribui o tratado da prática do yoga, ele estabelece justamente Pratyahara como ponto de término da prática e começo do ganho da prática, né? Você se lembra, já falei isso várias vezes, né? A prática do yoga se estabelece nas disciplinas sociais, no entorno, nas disciplinas pessoais, é chamado de yama niyama, os asanas, que compõem o preparo do corpo, o pranayama, né, que estabiliza esse preparo mental, né, se utiliza, e pratyahara, que é esse controle exatamente dos sentidos, essa internalização dos sentidos, que é o ponto que é chamado de Bahiranga, a prática externa, até onde eu posso praticar. Daí em diante, eu ganho a condição de concentração, meditação, samadhi, que são as compreensões, né, que vai me levar a essa sabedoria. É exatamente a mesma estrutura, só que de uma outra forma, estruturado como um manual de prática, mas é a mesma estrutura onde eu saio da existência física e consigo, através da compreensão, que no yoga é chamado de samadhi, a compreensão dessa bem-aventurança com a internalização dos sentidos, que é o pratyahara. É o ponto, é o início da grande jornada, né, de retorno à realidade, é quando eu consigo estabelecer um controle sobre meus sentidos, uma internalização dos sentidos. É colocado aí no texto. É a ciência da contenção, né, que nos priva aos apegos. Quando eu controlo meus sentidos e a minha mente ela está estabelecida numa equanimidade, numa estabilidade, né, aí eu consigo trazer esse pêndulo para a fonte, né, que é tido como a alma, para essa imaterialidade que experiencia o mundo. Então, na parte seguinte do texto embaixo, está assim: Pratyahara é o amigo que nos liberta das armadilhas do mundo. Pratyahara é quando eu consigo cortar a cabeça do Asura, lá do demônio líder. Né? E aí conduz a Danilo, paz. Pode falar, claro. desculpa interromper, não está Não, aparecendo para não. gente. Fique à vontade. Não? Não, Ixi, eita. Tô falando muito tonto. Tô parecendo só eu falando aqui, mano. Vê agora. Se agora sim. aparece. Tá, né? Agora tá. É. O que eu estava falando é aqui, né? De Pratyahara são os sentidos dirigidos para dentro, né? Foi tudo que eu estava falando. É o recolhimento, né? E quando o pêndulo caminha para a alma. E no segundo parágrafo é quando o Pratyahara, que é colocado como um amigo que nos liberta das armadilhas do mundo e conduz à paz. Então, enquanto a gente, né, não constituir essa compreensão, esse discernimento de que eu vou sofrer sempre quando eu buscar essa externalização, esses desejos, eu nunca vou conseguir atingir a paz. Mas percebe que a existência em si, ela é essa vivência dual. Né? Não tem como chegar para uma pessoa e falar assim: abandona todos os desejos que você vai ser feliz.
Não é aí o caminho é justamente a existência em si, né? O processo de existir, de se apegar às coisas, de perder as coisas que você apegou, e de aprendendo com a existência, com a experiência da dualidade. Por isso que é bonito, né? Porque a gente aprende com a experiência, né? A gente não aprende com... Se aprendesse com simplesmente a compreensão, né, do conhecimento, esses livros estão escritos há 3.000 anos. Já leu, aprendeu, acabou, né? Acabou a existência em si, acabou. A beleza da vida justamente é esse lento aprendizado que vai nos levando à consciência. Eu estou no Instagram voltando, né, a estudar uma coisa que a gente estudou aqui o ano passado, se não me engano, no começo desse ano, que é a ilusão e destino. Desculpa, a intuição e destino. E o começo dessa conversa de intuição é justamente essa análise, né, da existência humana que lentamente vai construindo uma consciência mais desenvolvida. Até no sábado, no Conquistando a Mente, né, a gente estava conversando, o próprio Wesley a gente estava conversando exatamente sobre isso, não sei se foi no sábado, não, acho que foi, que é essa perspectiva da consciência se desenvolver de uma forma lenta e gradual, né? O ser humano, enquanto Homo sapiens, né, ele tinha uma percepção do mundo completamente diferente do que a gente tem. O refino no qual a gente observa o mundo e interpreta a nossa existência é bem diferente do que era, não, dos primórdios da existência humana. E ele foi desenvolvendo. À medida que a gente foi desenvolvendo a capacidade agrícola, industrial, todas as revoluções cognitivas, etc., elas foram refinando a nossa existência até com que a gente chega agora numa nova revolução, né, no qual a gente está se libertando dessas armadilhas do mundo, onde a gente experienciou no seu extremo essa busca por desejo, conquista, prazer e etc., né? Exaurimos todos os recursos naturais, exaurimos todas as possibilidades de crescimento infinito no qual o liberalismo, o capitalismo, etc., nos colocaram, e a gente está chegando numa nova busca de concepção da existência, né? Onde a própria inteligência humana foi colocada em paralelo com os supercomputadores, com as inteligências artificiais. Percebe que tudo isso é o processo existencial em sua evolução natural, né? No qual a gente vai... E nós somos um microprocesso dentro do macroprocesso, né? Na medida que o desenvolvimento dos seres em si, eles vão acompanhando uma cronologia, né, um pouco maior que a nossa, a gente vem, num pouco intervalo de tempo, passa pelo mesmo sistema de existir, se apegar, experienciar as coisas no seu limite, tentar o máximo possível de prazer, né, e isso vai nos conduzindo a perceber que não é isso e nos conduzindo à paz, né, saindo das armadilhas. E eles já deram, né, esse roteiro, né, escrito em várias tradições, né, que o processo de conduzir a paz ele passa necessariamente por se libertar desse condicionamento de desejo, né? É um processo de ponderar os instintos, os pensamentos e ações. E é bem legal, né, voltar à analogia da ave, né? É uma asa do conhecimento, uma da ação e uma da entrega, né? A ave, o corpo é entregue, e as duas asas não tem como voar com uma só. Tem que compreender, o budismo trabalha bem legal com essa questão de caminho do meio, né? Tem que entender todo esse jogo aí, que é chamado de autoconhecimento, e usar isso da melhor forma possível. A prática do desapego, que é o Vairagya, né, que é o resultado do yoga, é o princípio natural da gente conseguir ir estabelecendo a paz. E aí não sei se vocês, né, percebem, mas a nossa vida, mas trazendo muito para o nosso real, para o nosso dia a dia, quanto mais você vai praticando o yoga em todos os seus sentidos, né, mais vai gerando justamente essa perspectiva de renúncia, de entrega, de não apego. Enquanto mais isso se estabelece como uma realidade, de alguma forma, menos sofrimento isso gera na nossa existência. Mais um princípio de menos oscilação, né? Mais um princípio de menos oscilação. Na verdade, até uma outra colocação que o Wesley fez interessante, né? Que a física não existe a estabilidade absoluta, mas existe um movimento contínuo, né, de um lado para o outro. E o que a gente faz, na verdade, é diminuir o máximo possível, né, essa onda, né, essa flutuação, e tentar achar esse caminho do meio mais próximo dele possível, que talvez a parada geral seja essa percepção de transcendência, de morte, de alcançar um nível de profunda estabilidade, que pode ser chamado de ananda. Mas no final a gente vai buscando, né, se desapegar dos dois lados, né, tanto da aversão quanto do prazer, e encontrando esse caminho do meio. E aí um outro ponto que é interessado, né, que é a energia desprendida, né, para a satisfação dos desejos e todas
satisfação das ideias que a gente cria no mundo, né, ela vai nos desgastando de certa forma, né? Então, o pranayama está colocado no final do texto aí, ele vai removendo, e aí volta de novo a estrutura, né, da prática, né? A gente tem que estabilizar o nosso entorno, né, não violência, etc. Estabelecer algumas disciplinas básicas, né, de limpeza, de disciplina em si, né, de austeridade, de estudo, tudo isso é um princípio da prática. Estabelecer o carro do nosso, que é o nosso corpo, com uma estabilidade, e aí o pranayama vem e remove essas nuvens que obscurecem a inteligência. Quais são essas nuvens, né? Aí quando a gente olha e fala assim, nossa, mas eu preciso ter um carro novo, senão eu não sou feio, não vou ser aceito na sociedade, e aí eu tenho que fazer todos os esforços possíveis para satisfazer esse desejo específico. Aí você compra o carro, não é o carro mais, é a casa é a roupa, não é a roupa, enfim, né? O que são as hostes do verso passado? É essa quantidade interminável, né, de ideias que a gente desenvolve e acredita. O pranayama ele traz essa limpeza. A meditação em si traz essa limpeza. E vai permitindo com que a gente vá encontrando discernimento, né? Discernimento para conseguir ir aos poucos contendo os cavalos, né, que são os instintos, segurando essa, esse ímpeto por externalização. Se alguém quiser fazer alguma colocação, gente, fique à vontade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Pratyahara, sobre o outro aspecto de Pratyahara, no sentido mais prático da palavra, né? Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, gente. Ou alguma pergunta. Tranquilo? Tá tranquilinho, Danilo. Então, a gente vai falar de tornando essa visão de Pratyahara da sua forma mais prática. E aí tem um yogi que ele coloca Pratyahara como uma expressão que eu nunca tinha ouvido, né? Que é análise e sincronismo. Então, existe basicamente nessas duas forças. De um lado, a gente tem a nossa existência real, né? E do outro, a gente tem a nossa percepção do mundo material, no qual a gente se apega. Então, a gente vive nessa externalização, né? Buscando os sentidos e a materialização desses sentidos. Só que isso, né, como está colocado no livro de uma forma muito bonita, é a, a heresia da separatividade, né? Quando a gente se vê desconectado e buscando a solução individual. Quero satisfazer os meus desejos. E aí o que acontece? A gente perde a sincronia com a existência, perde o fluxo, né? Acho que por isso que eu estou tão interessado no taoísmo. Eu tenho um livro de taoísmo, mas muito simples, quero me aprofundar, porque tal significa fluxo. E a busca toda básica, pelo menos que eu entendi até hoje, do taoísmo é ressincronizar, reentrar no fluxo, né? A forma de entrar no fluxo. E que é uma religião ateísta, então nem vai entrar no mérito de transcender nada, mas sim de sincronizar a existência. Eu acho que esse é um dos pontos muito, muito importantes do nosso estudo de forma geral, né? A compreensão da necessidade da gente se ressincronizar à natureza, no qual a gente perdeu esse sincronismo. E esse ressincronismo, ele é feito por dois aspectos: análise e prática, e disciplina. Então, como praticar o pratyahara, né? A gente sabe muito bem como praticar os niyamas e niyamas, que é a base, né? Se é não violência, é não violência. Se é falar a verdade, ou estabelecer uma retidão, né? Verdade, ou controlar os desejos, né? Que é a parigra, né? Não roubar, não usar aquilo que é desnecessário, controlar a energia sexual. Esses são os 5 yamas, né? A base tida como um Mahavratana, o grande voto, né? A base do yoga. Sem isso, não tem yoga, né? Colocado. Por quê? Porque sem isso existe uma instabilidade, né? No seu princípio de existência social. A visão dos niyamas, né, que são as perspectivas de prática individual, são pureza, limpeza, autoestudo, né, que é a Svadhyaya, tapas, que é disciplina, entrega, que é Ishvara, e Santosha, que é contentamento. Então, percebe que esses 10 itens, tidos como Yama e Niyama, é muito simples de entender que existe uma coisa específica, uma prática, né? Você é, tra
se limpa interno e externamente, enfim, né? Existe uma coisa muito clara. Quando sai desse nível da base, a gente vem para asana. Asana é cuidar do corpo, e aí tem toda a prática física, que também é muito claro a prática, não tem muita dúvida de como praticar. Pode ter métodos diferentes, mas é muito claro. Aí a gente vem para pranayama, onde tem prana, a respiração, a estabilização mental, que também é muito claro que através da consciência da respiração, eu estabeleço uma prática também física. Pratyahara, controlar os sentidos. O que é controlar os sentidos, né? Por que Pratyahara é colocado no seu status de prática, né, e não de ganho da prática? E aí tem essa colocação que eu fiz aí, que eu tirei se não me engano, da estrutura da Kundalini Yoga, que eu achei, eu não me lembro exatamente, mas que eu achei que é muito claro, né, estabelecendo o que é uma prática de Pratyahara. Então, como é que funciona? A mente, ela tem três imagens, três formas de conceber, né, a captação de momentos, em três categorias. As impressões no mundo exterior, né, que colidem com os órgãos sensoriais, tato, paladar, visão, etc. Parte deles a gente não consegue captar e parte a gente não consegue evitar. Então, o campo visual é bem fácil de entender. Eu estou olhando aqui para o computador, mas existe toda uma visão periférica, né, no qual ele está captando. Eu não dou conta, mas ela está aqui, está existindo, está entrando. Essas impressões no mundo exterior, né, é o primeiro nível. O segundo são as memórias que são geradas, né? Tudo isso vai me gerando experiências vão gerando memórias, né? E elas vão flutuando e gerando as minhas ações. Eu tenho um conjunto, né, de memórias que são adquiridas por essas captações de imagens e experiências. E o terceiro são aquilo que eu vinculo às antecipações, né? O que eu espero que seja o mundo. Basicamente, a minha mente está flutuando entre a concepção de memórias que eu adquiri pelas experiências e pelos sentidos, e um conjunto de imagens que eu antecipo da existência, o que eu imagino que possa ser minha existência. Eu fico flutuando entre esses dois núcleos, o que eu tenho guardado e aquilo que eu imagino que vai ser a minha existência em si. Então, os itens 2 e 3, as memórias passadas, e tudo aquilo que eu antecipo, que eu imagino que vai ser o futuro, percebe que a nossa existência é bem isso, né? É o que eu vi, o que eu fui, ou preso no arrependimento, ou, né, estruturando, ou um apego ao passado, né, ou me arrependi do que eu fiz, ou fico apegado querendo que volte, ou a minha vida fica flutuando por uma existência futura, o que eu gostaria que fosse. E grande parte da vida a gente gasta imaginando que na frente a gente vai ser feliz, né? Esse é um grande ponto louco humano, que a gente gasta quase que a existência inteira imaginando que em algum momento do futuro eu vou ser feliz. Quando eu aposentar, quando eu tiver, quando eu fazer, uma coisa que não existe, né? Uma coisa que é simplesmente uma concepção imaginária, né? Eu imagino uma ideia do futuro e fico vivendo à espera da concretização dessa ideia. Muito louco isso, né? Ou chorando por um passado que já foi, né, arrependido, tentando que ele volte. Esses dois itens, 2 e 3, né, são independentes do mundo externo, é só uma criação mental. Tanto que no comissionamento a gente até fala, né, tem uma tomografia que mostra que é a mesma área do cérebro que atua nessas duas situações, passado e futuro. Então, o que nos sobra? Sobra o grupo 1, as imagens que estão, as informações que eu estou recebendo pelos sentidos. Então, o que é Pratyahara? Pratyahara é criar esse anteparo sentido a sentido. A gente tem 5. Então, o que eu posso fazer? Prestar atenção em cada um dos 5 sentidos e tentar criar anteparos para ele. Então, o mais difícil começa pela comida, né? O mais difícil é controlar a nossa comida. Por isso até que o vegetarianismo é um exercício de Pratyahara, independente do aspecto de acalmar a mente, né? De manter a mente mais limpa, né? Porque uma das coisas que é colocado na alimentação do yoga é coma aquilo que em 24 horas você pode eliminar, né? Se ficou mais de 24 horas no seu corpo, ele está atrapalhando o seu processo digestivo. E carne é um dos que demoram mais a digestão, né? Diz até, sei lá, treino nutricionista, mas são 3 dias, 4 dias para digerir a carne. Então, ela vai atrapalhar o processo mental. Esse é um dos processos porque não se come carne no yoga. O segundo é a violência gerada, todo o desequilíbrio que se gera, né? Achando que animal é um objeto, uma proteína, né? E desconsiderando toda a sua existência como um ser. Então, e outro aspecto que
está ligado ao vegetarianismo, além desses dois que eu coloquei, é justamente o controle, né, que está muito ligado também aos jejuns, é o controle de um dos sentidos. Então, como é que eu pratico o Pratyahara? Eu tenho, das duas formas mentais de construção passado e futuro, não tem mais, porque já está dentro. Né? Isso só é controlado através da meditação. Mas a meditação, ela só é conseguida depois de Pratyahara. Então, percebe que é uma roda que se autoalimenta. Se eu não controlar Pratyahara, se eu não tiver o controle dos sentidos, eu não tenho como me concentrar e levar minha mente ao estado meditativo. Então, se eu não trabalho com essa questão do fechamento, do anteparo dos sentidos, eu nunca vou estabelecer um controle sobre as memórias passadas ou futuras. Fica claro, é um sistema que fecha nele. Não tem como eu sair disso. Então, volta ao princípio que Pratyahara é o ponto de interconexão com a minha mente estável e tranquila. É o ponto mais importante, onde tudo estruturou e cheguei nele. E aí o que eu faço? Pego sentido a sentido. Começo a controlar a minha alimentação. Né? Vou estabelecendo uns anteparos sobre a sensorialidade da alimentação, que é a mais difícil. E aí eu vou eliminando algumas coisas que eu sei que vão me atrapalhar, e nisso o vegetarianismo é um dos fatores, né, que são utilizados. Tem vários outros. O outro são os jejuns, né? De 15 em 15, de lua em lua, cada tradição tem o seu sistema de jejum. Jejum é tanto um anteparo sensorial, quanto um princípio de limpeza. Né? Você dá um descanso para o sistema digestivo, que fica constantemente se esforçando para digerir as comidas loucas que a gente come. Né? O segundo, qual é? É o que é chamado de Brahmacharya. Né? Brahmacharya é o controle da energia sexual, que é outro problema humano também, que ele é muito forte, o impulso de desejo, até porque, eu já falei várias vezes, né? Se não tiver sexo, não existe humanidade. Então, o primeiro, se você não come, você morre, né? Se você não come, você não faz sexo, é o mais fundamental desejo. O segundo é a questão da energia sexual, e aí o controle razoável desse sistema. O terceiro, aí você vai indo órgão a órgão, né? O sistema auditivo, o tato, o paladar já foi falado. Eu sempre esqueço desse sentido de tão simples, mas esqueço. É paladar, que é o principal, é tato. Se alguém me ajudar aí, sempre é o ouvido. Gente, Olfato? Visão, olfato e visão, visão, exatamente. Visão, paladar, visão, olfato. Audição, audição e Tato. tato. Eu tenho bloqueio com Meu isso. Jesus. Todas as vezes que eu vou tentar lembrar, eu me embolo com esses sentidos aí. Mas, enfim, vocês não têm essa mesma dificuldade que eu, mas fácil lembrar. Então, é só visão, audição, né? Visão é um outro processo bem interessante de a gente fazer uma análise, né? Eu tenho controle sobre aquilo que eu vejo. Tinha até um professor meu que falava assim, eu faço pranayama, que na pior das hipóteses, está cheirando ruim, eu consigo ficar muito tempo sem respirar. Então, a gente tem determinados clareza sobre o controle. Eu posso ver aquilo que eu quero, de certa forma. E por que eu me exponho, esse sentido que está colocando várias informações inúteis, desnecessárias, que me desestabilizam de forma gratuita? Né? Então, prestar atenção naquilo que eu vejo é fundamental, e aí inclui o que eu leio, inclui todos os programas que eu assisto, enfim. Aquilo que eu escuto. É um outro poder que a gente tem de se afastar de situações que nos trazem desequilíbrio. E aí não sei se fica muito evidente, né, o quanto existe uma despreocupação nas informações que estão entrando de todas as formas na nossa existência. E o quanto isso está contribuindo com as memórias passadas, com as estruturas de memórias e com as antecipações que eu faço do futuro. Porque como eu antecipo o futuro? Com as informações que eu tenho. Então, se eu só escuto bobagem, só vejo bobagens, enfim, só me alimento de bobagem, não tem como eu ter uma mente estável e clara. Percebe? Por um outro lado dessa análise toda que a gente está falando de Pratyahara, é muito claro e fundamental que o princípio de internalização dos sentidos e criar esse anteparo para que as informações entrem é fundamental. É o ponto básico do nosso caminho para buscar algo que seja em busca da paz, seja ele qual for. Independente de ser uma estrutura espiritualista, de entendimento de algo que não é matéria.
fundamentando só na matéria. Existe uma linha, né, existem 6, que chama 6 darshanas, 6 pontos de vista, 6 visões da tradição védica, do conhecimento védico. O yoga é um deles. O Sankhya é outro deles, que descreve toda a existência em si. E existe um deles, que é chamado de Vaisheshika, que é o atomismo, né? Pois Nyaya e Purva Mimamsa. Existe um deles que fundamenta especificamente, né, que chama de Karma Kanda, na existência. Não se preocupa para onde vai nem para onde veio. Todo conhecimento védico ele é estruturado nesse ponto de vista da existência em si, que é muito budismo também, tá? Que é a existência em si, quer dizer, o que eu faço agora, exatamente na minha existência, sem nenhuma perspectiva de transcendência ou libertação, ou o que quer que seja, para que eu me liberte desse sofrimento e viva de uma forma estável, né, buscando essa paz. Então é interessante que a tradição védica ela se desdobra em vários pontos de vista, né? A gente está analisando, às vezes, de acordo com uns, mas existem outros que contrapõem essa visão, inclusive essa que eu estou colocando agora, que é uma visão mais pragmática, né? O que eu faço? Eu estou falando isso porque, se a gente analisar todo esse caminho que a gente conversou, né, estruturado sob o ponto de vista material só, sem nenhuma perspectiva espiritual, não perde o fundamento em nenhum momento, né? A gente ter que se separar dessa visão de desejos e criar esse anteparo só nos tira sofrimento, né? Não tem nenhuma perspectiva contrária disso. A compreensão clara desse sistema que a gente se apega e a libertação dele é uma visão que transcende qualquer perspectiva espiritual ou de qualquer outra visão. Então, a gente vai parar nossa visão de hoje, nesse verso, que, se eu não me engano, é o 37, né? Que daí no 38 ele vai começar a falar sobre, né, essa perspectiva de sair de Maya, né? E para isso, né, a visão da elevação da Kundalini. Ele vai falar, inclusive, dessa energia potencial que a gente tem, né, de buscar e sair dessa concepção, dessa energia de consciência que só o ser humano tem, né, de se libertar de todo esse sofrimento, que é entendido como essa potencialidade que é chamada de Kundalini. Fiquem à vontade, gente, para perguntar, fazer algum comentário, alguma coisa. Vocês fiquem com vocês. Hoje eu consegui não ficar Ô, correria. Danilo, interessante que também, né, sempre nos estudos, você coloca para a gente essa questão das coisas serem temporárias, né, da gente se apegar a uma coisa que é temporária. E Sim. daí você estava falando da parte dos sentidos, justamente nisso tem a questão biológica, que os nossos sentidos também vão se desgastando, né, tem o desgaste natural. A gente capta as coisas pelos sentidos, né, e a gente Sim. tenta o tempo todo essa cessação. Só Sim. que tem esse desgaste natural com o passar do tempo, né? Biologicamente, a gente não conseguir enxergar direito, não ter mais um bom olfato e coisas do gênero, assim, até mesmo o Exatamente. tato vai perdendo. Tem também essa influência na existência desse desgaste natural. Que está muito ligado àquilo que eu falei da comparação da nossa existência com a existência maior do ser humano, né? Se você pegar a linha do Homo sapiens até hoje, existe uma evolução natural, né, onde as coisas vão se transformando. A gente entra numa existência menor, né, dentro da nossa perspectiva de vida, né, de, sei lá, 70 anos, 100 anos, e nessa existência a gente passa por tudo que a humanidade passou, inclusive a impermanência de forma absolutamente clara. Ah, tudo isso que você está falando é bobagem. Você vai ficar velho e morrer, né? Tudo que você está... Se você se apega a qualquer situação, né, da matéria, né, você vai acabar, né? E como você colocou, os seus sentidos vão... Ah, eu não quero me desapegar de nenhum. Você vai se desapegar porque eles vão se acabar de alguma Vai forma. degenerar naturalmente. Exatamente. É a natureza. Então, entendendo isso ou não entendendo isso, a natureza vai fazer com que isso aconteça. Então, é uma compreensão no qual a gente vai se libertando de um sofrimento que é natural, não é nem sofrimento no sentido... É natural, né? Você fez uma colocação interessante. Se você pegar os 5 sentidos, eles vão se esvair de alguma forma, né? Vai acabando, né? Diz que o último a acabar na morte é a audição, né? De acordo com a tradição budista. Quando você morre, está tudo certinho dentro do seu corpo. Quando você morre, o último a terminar é a audição. Talvez porque esteja ligado à existência em si vibracional que nós somos, né? Mas é interessante que, de uma forma ou de outra, pode falar, Ezra. Eu achei curioso essa da audição, porque há um tempo atrás a gente tinha comentado aqui, eu falei de uma reportagem ou algo do tipo sobre experiências de quase morte,
e as pessoas relatavam justamente isso, que conseguiam ouvir coisas a distâncias enormes, assim, dentro do hospital e tal. Achei Eu não curioso, sabia. né? É um dos... Parece ficar mais aguçado até, né? Achei Que eu acho que enquanto interessante. você elimina uns, os outros vão se ampliando. Isso é uma coisa muito que cego relata, né? À medida que você perde a visão, os outros sentidos se ampliam de uma forma muito até Sim. para compensar a perda de alguns, né? Fale, Richelle, você já entrou com a imagem aí, hoje sem piscar? Fique à vontade. Eu fiquei pensando aqui, professor, no que várias vezes, né, eu penso sobre isso, mas toda vez que eu ouço, né, de novo, eu fico pensando que a gente passa a maior parte do tempo lembrando do passado, pensando no É, futuro, aí é, volta isso de novo, né? é. E é assim, Isso. aí fiquei aqui refletindo comigo mesma, né? Por que que tem que ser assim? Na verdade, não tem que ser. Mas é porque a gente a nossa existência, ela é estruturada em histórias, né? A gente vive baseado em histórias. Então, é aquela coisa que a gente viu até no próprio Constantemente, né? O passado, ele não é real, né? A gente pega as emoções principais e recria uma história. Assim como a gente fica contando história do futuro para a gente mesmo. O que mais emociona a gente? É novela, é filme, é conversar da vida dos outros, é contar história. A gente está eternamente estruturando a nossa vida, fundamentando em contar história. E, no fundo, a gente fica contando história para a gente mesmo. A gente fica olhando o passado e contando historinhas, né, e olhando o futuro e imaginando outras historinhas. Percebe que a gente fica preso. E isso é a mais clara visão de Maia, né? A gente está preso nessas duas ilusões, sempre nos encantando com as próprias histórias imaginárias que a gente conta, sem nenhuma visão objetiva e real da vida, né? E aí, quando a gente fala objetividade e realidade da vida, não sei para vocês, mas dá lá no fundo, talvez, as pessoas um ar de não, isso é muito chato, né? Ser real e ser objetivo é uma coisa muito chata, muito perde a graça da visão lúdica das histórias, né? Nós somos, olha, gente, nós somos crianças existenciais, né? Que são da mesma forma que eu lembro disso, eu deitava para contar a história dos meus filhos, eles ficavam com o olho brilhando, no outro dia eles acordavam, era assim uma das coisas mais dentro da cabecinha deles, iam construindo um mundo, né? Aquelas historinhas que conta para criança à noite, e a gente é isso no final. A gente brilha os olhos quando a gente conta historinhas que a gente mesmo acredita e acha bonito e fica imaginando que vai ser o príncipe, o cavalo, e enfim, tudo vai dar certo. É muito louco, né? Essa visão E a gente ilusória da cresce e só vida. muda as alegorias, né? Porque você fica sonhando Exatamente, aquela casa, aquele emprego, aquela exatamente, coisa. Sempre exatamente. correndo atrás ali, né? Sempre correndo atrás de uma história que a gente criou para a gente mesmo. Mas acho que o Ou, importante é isso, né? Ter a noção de que é uma história, né? Eu acho que a história em si não tem um problema, né? Mas exatamente, saber que é uma história, que você está contando aquilo, né? Aí você se engana um pouco menos, né? Talvez. exatamente. Isso, acho que esse é o grande ponto do caminho do meio. É a gente saber que a matéria tem todas as limitações, é a gente reconhecer isso, é um grande fundamento do autoconhecimento, reconhecer essas estruturas ilusórias, mas saber que a gente é isso, mas não se apegar. Esse eu acho que é o princípio fundamental de Vairagya, né, no yoga, né, que é a palavra principal do yoga, é não se apegar, não se identificar. É como se fosse um cinema. Você vai no cinema, você chora, você quer matar a pessoa, você fica. Quando você sai do cinema, acabou o filme, né? Se a gente entendesse a vida como essa constante, né, tela de cinema mental, Isso. né? Pode falar. Por isso é que é essa coisa de se você está sofrendo, chora, né? Se você está feliz, ria. Porque é o filme, né? São as historinhas. Nesse momento, eu estou muito feliz com a minha história. Você ri, chora, faz o que você quiser, mas entende que é uma história só e que não vai passar. Né? Tudo passa. Isso que o Wesley colocou é o resumo da ópera, né? Não Verdade. negar, porque existe uma linha de negação também que ele é muito danosa, né? De você entender que isso é uma ilusão, então se é uma ilusão, então, enfim, né? Eu vou tentar negar a própria existência, o que vai trazer um outro aspecto de sofrimento muito grande também. Não é bom, né?
Negar tudo não é bom. Não, não. Super interessante. Estou gostando No final, bastante. o que a Richelle colocou. A gente escuta isso de diversas formas, de diversas linguagens, né? De diversos prismas, né? E eu acho que aos poucos vai se encaixando, né? Tem uma parte nesse livro que é eu não sei se é o verso 60, a gente está no 30, 50, é próximo, né? Que ele vai falar sobre a nossa relação com o sofrimento, que eu achei de uma beleza. Por que que a gente se indigna? Esse é um ponto também muito interessante, né? Se tudo é uma grande ilusão, está tudo acontecendo de forma natural, por que a gente fica tão indignado com certas coisas, né? E aí a gente se prende aos nossos conceitos. E aí os versos vão falar de uma forma tão bonita da necessidade dessa indignação, desse sistema, que eu achei muito bonito. Não vou falar agora porque é para frente. Mas é muito interessante. Vai dar spoiler. É isso que eu ia falar, o spoiler. Porque isso é uma coisa que eu não sei para vocês, mas eu questiono muito, né? Porque você vê também esse ambiente político que a gente vive, né? Às vezes a gente fica indignado, né? Você quer chutar, matar, xingar, um quer xingar o outro. Mas para que tudo isso? Tem um fundamento na existência, né? Por que que a gente passa por esses momentos? Achei bem bacana. E o tempo muda tudo, né? Não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida. Porque no final, tudo acaba, né? Se você pensar qual era o grande problema da sua vida 10 anos atrás, que você chorou e ficou amargurado e achou que o mundo ia acabar, você nem lembra, né? Muito provavelmente, 10 anos você nem lembra o que foi o pior momento da sua vida, como deve ser hoje. O que que a gente sofre pra caramba, daqui a 5 anos você nem sabe que sofreu, nem sabe que existe. Ficam só as marcas principais e a gente cria as historinhas futuras e passadas. Gente, alguém quer colocar, falar? Fique à vontade, a contribuição de vocês é muito melhor que eu ficar falando aqui. Então... E sua irmã hoje. Eu só vou, então, encerrar a gravação, são 8h30, para quem estiver pegando, né? Para não ficar. E a gente fica mais livre, inclusive, para falar mal dos outros, para poder falar bobagem. Gente, uma boa noite. Namastê. A gente volta com o verso 38, se não me engano.